Aqui, você tá vendo aqui esse tem fêmea e macho aqui. Você tá olhando aqui. Então vão estar pronto para o abate só no outro mês. No mês são 10 que vai estar pronto para o abate. E coloquei, foi colocado remédio para verme para eles. Apareceu, também foi colocado uma medicação na ração. E apareceu, um tava com a tosse, mas isso não é nada demais, é questão, muitas vezes é a ração que engancha. Às vezes no nariz dele, na venta, na garganta também, porque eles não comem ração molhada, é ração enxuta. E acaba com tosse. Tem um aqui que está com os carocinhos aqui. Vou aplicar um remédio, se acaba de alguma alergia causada pelas moscas. Vou aplicar esse aqui. Vou aplicar a medicação para que isso pare de perturbar ele também. Esse lado aqui tem 3 machos e 2 fêmeas. Então a gente vê que estão bonitos, do gordinho. Já esses aqui, então que foi desmamado mês passado. E tá sujo aqui, está sujo porque é muito, tem muito. Foi lavado hoje. Lavado ontem, foi lavado hoje. E esses leitões estão tendo um desenvolvimento muito bom. E o Duroc, ele tem um crescimento bom. Apesar de que eles não são puros, né? Esse leitão vermelho aqui não são um Duroc puro. Tem uns que é F2. Esses mais claros são F2, filho de 2 F1 Duroc Pietã. E o mais escuro, os vermelhos mais escuros, esse está deitado ali, é filho de uma Duroc pura, com um barrão rampichário com Duroc. Vamos ver aqui, ó. O barro vai de novo agora, deixa eu ver aqui. Esse lado aqui só tem macho. Só tem macho. Esse lado aqui que eu mostrei ali, tem um macho porque ele passou, né? Porque nosso espaço aqui a divisória é com arame. Sempre tem um mais danado. Aí como é leitão, a gente não pode estar lavando toda hora. Não pode estar lavando toda hora para evitar diarreia. E então a gente lava eles, sempre lava eles na parte da tarde. O tempo está quente e enxuga rápido. Também estão com calor. E aqui a gente está tendo 14 leitão, que era 15, o outro tá do outro lado ali. E aqui é aquela mesma coisa. Tem leitão, esses vermelhos mais claros, é F2, filho de 2 F1 Duroc com Pietã. E o mais escuro são filho de uma Duroc PO com um barrão Duroc com rapichado. E aqui são dois F1. Essa aí ela já deu uma cria que é mãe desses eletrônicos que são mais claros. F1, que está com Duroc. Essa outra aqui é a irmã dela. Essa aqui quase que ela ia
quase que ela ia pro machado. Ela só, quando ela veio pegar a cria, andava no cio junto com aquela ali. Quando ela veio pegar a cria, quando essa aqui já estava no dia de parir, perto de parir. Aí essa aqui pegou cria, essa aqui vai parir no dia, no final do mês, do dia 30 para frente ela pode ser antes, pode ser 28, 29, pode ser dia 30, pode ser depois. Ela vai parir mais certo, ela vai parir só no final do mês. Essa porca aqui, ela quando estava no cio, ela rejeitava o barrão. Ela não queria nenhum nem outro. Certo que ela sempre quando colocava com barrão, ela ficava rejeitando o barrão, não aceitava. E quando eu falei, se ela não pegar aqui dessa vez, ela vai pro machado. Parece que ela entendeu o recado. Ela pegou cria e estão esperando estar na contagem agressiva. Até o final do mês ela para. Isso aqui é a mãe delas, que é o Dropiol. Essa porca aqui, não sei se ela está prenha. Andou com o barrão pegou ela. Já está mais de mês, mas eu achando ela esquia. E a porca sempre quando pega cria, logo pouco dia ela já começa a ganhar peso. Eu tô percebendo ela esquia. E ela, eu percebi a vagina dela até mais assim avantajada, mas eu botei com barrão, ela não quis barrão não. Aí também ela rejeitou um barrão. Nós tem só dois, um é filho dela, eu não botei o filho dela com ela, porque o risco de dar problema nas crias, então assim, a gente não faz isso. Essa porca já é da terceira cria. Agora, quando ela for para a quarta. Nas duas primeiras crias dela, ela não criou tudo. Já até falei em outros vídeos, ela se estressava. É uma porca muito manhosa, o porco do Loki muito manhoso, as porcas. Eles com peso, eles ficam mole. Fica aquela azul da F1, a filha dela. Ela fica deitada, com dificuldade de levantar, ela não força muito. Tem elas que até comer, elas comem pouco, pelo peso. E ela se estressava no início, ou quando estava no final da gestação. Ela estava estressada, botava na maternidade devido ao peso. Ela não só a soalho da nossa maternidade aqui é madeira, quando mija, fica lisa, ela acaba escorregando, se machucava e acabar quando paria, ela não tinha leite, né? Às vezes a penúltima vez que ela pariu tinha leite, mas com 2 dias o leite sumiu. Então, essa última vez a gente resolveu não botar ela para a maternidade, pariu na baia. A gente teve os 30 dias que ela deu de mamar, a gente foi de luta com ela, com o filho dela. E a gente, nenhum dia, eles dormiram com ela, tem? Exceto o mais miudinho. E onde eu testei, aí quando eu cheguei aqui, tirei os outros, deixei ele, e quando eu cheguei aqui ele estava dormindo em cima dela. Aí a gente deixou ele, né? A gente tinha medo que ele era muito fraquinho, porque um dia eu botei ele junto com os outros na creche, que a gente fez uma desmama compartilhada. Durante o dia com ela, durante a noite na creche, para não ficar no chão, o quarto frio, para evitar diarreia. E quando a gente desmamou ele, tirou ele, fez a desmama do leitão, que são esses aqui, ó. São filhos que tem leitão de 3 porcas. Da Black, da PO, do Lockroy e de uma F1, da filha dela aqui. Então assim,
Quando a gente fez a desmama, na semana seguinte apresentou um problema neles. Apresentou uma bactéria no intestino deles, fui pesquisar a bactéria que eles não dava em todos, dava naquele leitão mais bonito, foi naqueles mais bonitos que apresentou, aqueles que mais comiam. E fui pesquisar e geralmente era aquilo mesmo. Aí a gente pediu uma receita por algum criador aí nas redes sociais. Controlava, mas no outro dia amanhecia de novo. Quando não amanhecia de novo, outro amanhecia, tinha dia que amanhecia de 5. E o tratamento foi feito na ração com Farmadox. A gente colocou na ração. Eles comeram 10 dias, foi 10 dias a ração. Farmadox em pó, a ração. Fiz o cálculo. E quanto leitão, a quantidade de leitão, pesei os maiores e os menores, fiz a base para poder colocar a quantidade de remédio na ração. Deu certo. Quando eles começaram a comer, no dia seguinte, só o que estava no dia anterior, que estava molinho, ainda estava meio fraquinho, né? Mas com 48 horas, nenhum outro apresentou. E aquele que estava fraquinho ainda se recuperou, né? E deu certo. Esse barrão aqui, ó, que é o pai daquele leitão ali, da Duroqueó, a gente vai ter que castar ele. Ele está com uma dificuldade, ele tem um ovo, ele já tinha um ovo muito grande, devido ao sangue que ele tem de Hampshire. O Hampshire tem um ovo grande, um saco grande. E ele, ao cruzar com as porcas, que nós não tinha a baia de cruzamento, que é aquelas ali, são redondas, uma baia quadrada, ele, ao chegar aqui nos cantos, as porcas, tem porca que não ajuda, tem porca não, que vê a presença do barrão, já para e ele vai ter que se virar, fazer o trabalho dele. Ele acabou que machucando o saco dele, os ovos dele acabou machucando nas paredes. E tem essa durmatriz aqui. A durmatriz é uma Pietran pior e uma black. Ela é Hampshire com Pietran. E essa baia aqui, não tô gostando muito dela não. É uma baia que nós fizemos pra ficar só as porcas. É uma baia coletiva. Mas, apesar das porcas ser criadas juntas, esse período que elas ficam separadas para parir e até de a desmama, aqui onde eu voltava para elas junto, elas acabavam brigando, se machucavam. Teve uma que, essa do louca aqui, pior, ainda bem que quando ela aconteceu um acidente, a gente teve que fazer cirurgia nela. Ela estava longe, faltando quase um bar de uns 40, 50 dias para parir ainda. Deu tempo de sarar. Quando ela pariu, só tava a marcação, já tinha aquela plantinha, mas não teve nenhum comprometimento não, com os antibióticos que ela tomou, com leite, não teve, já estava bem recuperada, já estava boa. A gente colocou ela aqui e eu não sei como que ela saiu, que ela pulou 2 cancelas e estava lá no trabalho de outras porcas e toda machucada. Ainda bem que isso foi durante o dia e a gente fez o tratamento. Sim, foi o que eu estou falando, essa baia que não estou gostando dela. É uma baia que pega muita quintura na parte da tarde. E para porca, matriz não é muito bom. É muito bom uma baia quente, a parte da tarde é uma baia ventilada, mas é uma baia abafada. Eu botei aquele plástico ali para parar um pouco do calor, mas
é só um plástico que não é próprio, né? É a parte do sol. Ela estava abaixo, topando no chão, arribei, tirei do chão para vento entrar, que ela estava muito abafada, deu uma melhorada. Mas isso não é o suficiente. O que a gente está pretendendo, atrás dali, daquele oitão ali, é a parte fria, e essa hora da tarde está na sombra. Nós estamos com esse plano de fazer umas maternidades lá. Essa maternidade, meu plano, meu projeto, é que a gente dá uma pancada e matar vários coelhos de uma pancada só. A gente acabar com esse problema da quintura, o estresse que vem pode trazer infecção nas matrizes, que isso não é bom. Não sei como é que tá a quintura da água, a água tá fria, fria. Aí isso não é bom, tá bem buchudona para dezembro. A Black também, até olhar qual é o peito que vai parir, mas ela assim quando ela pegou cria, tá dando de mamar ainda, a Black aí. Ela em dezembro também pare, bem buchudona. E que quando eu falei, matar 2 coelhos de uma facada só. Ou até mais, né? Porque ali eu quero tirar o calor da a quintura, que prejudica as matrizes. Quero também o estresse no período antes e pós-parto. Que antes do parto nós temos um problema só com a duropiol. As outras tende a acontecer pós-parto. E também questão de diarreia de leitão. São coisas que eu já identifiquei que na atual maternidade ela causa, tem? Ela causa e eu estou pretendendo fazer com que isso aconteça. Como que eu quero que aconteça tirar esse estresse fazendo uma nova maternidade. Pesquisei e não achei. Mas assim, com a experiência que a gente tem, fazer uma maternidade uma maternidade que ela seja ventilada, não tenha calor, que seja fácil de limpar. E a nossa atual é essa aqui, ó. Ela é um pouco baixa, a gente vê aqui abaixo. A gente já cortou essas paredes aqui, porque ela não era escura, mas a gente fez a parede ali para melhorar, porque ele só veio dando problema na parte que onde tinha botava água, quando era parede. Aí ela ficou escura, a gente já fizemos outras adaptações aqui para melhorar. Mas lá, voltando ali, quero fazer essa maternidade, baia e maternidade ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente fazendo uma baia de 2 metros, de 1,80 m a 2 metros de comprido. 1,80 m a 2 metros de largura. Onde dá para ela se locomover dentro. Quando essa porca tiver faltando um dia ou 2 para parir, a gente pega, a gente vai montar a maternidade, baia e maternidade. A gente vai deixar as peças de madeira para encaixar. Traz a grade, onde está de 1,80 m ou 2 metros de largura, traz ela para
é 62 centímetros, que é a largura oficial de uma maternidade. Isso um dia, dois, para ela parir. Isso não vai dar tempo dela se estressar, hein? Não vai dar tempo de se estressar e vai fazer com que ela pare bem, não vai se machucar, não vai se locomover, não vai estar questão com quintura, porque ela não tem que vai ter quintura, ela é frio. Nós só vamos ter o cuidado de quando for no inverno, o vento não trazer, não molhar. Aí vai ser esse cuidado. Vai ser algo que a gente vai fazer mais para poder a gente ter esse equilíbrio. Porque assim, teve período de que as porcas pariam, nós tinha engraçado que quando nós tínhamos as 3 primeiras porcas nossas que elas pariram e nós não tínhamos nenhum conhecimento, nenhuma experiência. Engraçado que não tinha nenhuma maternidade, elas pariram primeiro nas baias delas. Nós tivemos uma perda, um leitão, ele nasceu, já até meu cunhado falou que isso não é nem perda, porque ele já nasceu fraquinho. A gente botava ele no peito para mamar e ele não mamava, então assim, isso a gente nem considera como perda. Mas depois, na maternidade, nós tínhamos perda. Quando nós, na segunda cria nós tínhamos perda, na terceira tivemos perda, na quarta tivemos perda. E então, assim, nós tivemos porca, inclusive 2 que eu já tirei, que com elas, 2 não, 3, a gente tirou. Teve 2 que foi tirada, nós tivemos 3, mas 2. Uma que chegou a criar só um leitão, uma determinada criou, eu até zanguei, eu desmamei a leitão, foi criada e foi desmamada antes do período, né? Porque eu nem ia parar uma porca grande para dar de mamar somente um leitão. Eu tirei com 15 dias de parido. Eu vi que ela estava comendo, aí tirei para ela poder entrar no cio mais rápido. Ela matou os outros leitão todos. Eram 10 leitão, ela matou 9. Deitando em cima. Isso do dia que pariu até o terceiro dia. E a outra, muito boa criadeira mesmo. Mas era uma porca muito estressada quando estava no cio. Ela quebrava, a maternidade era de ferro, nós reforçamos, porque ela não se segurava quando ela estava no cio. Aí com isso ela, um leitão pequeno, ela estava no cio cedo. Se a gente não colocasse um barrão, ela machucava leitão, não deitava, machucava. E quando a gente botava, ela queria, botava ela com barrão, ela pegava cria. A primeira cria dela foi 8, depois ela, a gente esperou ela parir muito, então ela só pariu 4, 2 quer dizer, a segunda cria. O que eu identifiquei? Porque ela era porca e para pegar cria com muito leitão, ela tinha que estar à vontade, até 3 dias à vontade de noite com o leitão, e ela não podia ficar, porque o leitão ia ficar com fome. O leitão comendo, ela vai entrar no seu com 12, 13 dias, 14, às vezes 11. Teve dia que ela entrou, teve vez que ela entrou com 8 dias de parida. E
A segunda vez ela pariu bastante leitão, criou. Mas a outra ela só pariu 4, a outra pariu 10, aí as outras foi pariu 5, a outra pariu 6, 2, 3, assim. Então ela não estava nos dando lucro, né? Não estava dando lucro, porque dando trabalho, prejuízo tanto material, lá na questão da baia, como comida e tempo. Boa criadeira, mas não estava adiantando ficar com ela, porque ela estava parindo muito pouco, ela só pariu, deu 2 crias boas. E a gente acabou tirando ela. Teve outra que ela pariu só, deu só 3 crias. 3 crias. A primeira cria ela pariu 16 leitão, até um leitão, uma porca Pietran, primeira cria. Isso também não é comum, a porca Pietran parir 16 leitão, principalmente sendo da primeira cria. Ela, eu nunca tinha acontecido isso, também não entendi o que era, eu também tentei buscar e não consegui a resposta. Ela só criou 2 leitão, praticamente enjeitado. Veio a segunda cria, ela pariu 7 leitão, criou os 7, sem nenhum trabalho, nenhum problema. Veio a terceira cria, ela pariu 17. Dos 17, ela só criou 4. 3, quer dizer, 3. Apresentou o mesmo problema, Eu fui buscar conhecimento também, pesquisei, sim, fiz pesquisa em várias outras granjas, na rede social, fui buscar o que estava acontecendo com essa porca. Descobri que ela estava com infecção urinária. Então, essa infecção urinária, quando eu descobri, eu resolvi não ficar mais com ela. Porque ela poderia apresentar de novo e eu descartei ela, então tirei ela. Então essa porca aqui é a matriz mais velha que nós temos. Nós compramos, foi ela, mas outra que já foi descartada. Eu falei que ela, na vez pariu dela, então, que matou 9, até o terceiro dia ela matou o leitão, só escapou 1. E era uma porca grande, estava um leitão muito bonito, mas também com prejuízo não dava. Essa daqui é a porca que mais assim fez ajuda nessa estrutura aqui. É essa porca. Sendo que ela deveria ter sido melhor. Como nós não fomos mal orientados, não tinha conhecimento, nós fomos mal orientados pelas pessoas que nos venderam ele. Nós conhecemos com ela, mas as outras duas que eu tirei e o barrão que acabou morrendo. Né? Porque o cara que vendeu ele, nós compramos leitão, e ele falou pra gente, nós perguntamos como era aquela comida, aquela coisa toda, e o cara passou pra gente uma informação que pra matriz não bate. Ele passou a informação pra nós, uma informação totalmente ao contrário. E quando eu fui ver e pesquisar, é uma informação que é pra barrão. Ele falou pra gente a comida é uns 3% do peso que era para dar a comida. Isso é uma comida para barrão. E isso quando acontece, a porca tem problema quando pare. Ela
uma porca que não come muito. Se ela parir muito, ela não vai criar bem, porque a comida que ela come é a comida que vai fazer a comida, o organismo dela vai fazer a absorver em alimento, que é o leite materno, pro leitão. E quando ela paria 10 leitão, 11, esse leitão, uma soma de 500 gramas vezes 10, vezes 11, vezes 10, dá 5 quilos. Mais 2 quilos que ela tem que comer por dia, dá 7. Dividido por 2, vai dar 3,5 por dia. E ela não come essa comida por dia. Porque a barriga dela é pequena. A barriga é pequena porque ela não comia, a gente criou errado, depois a gente fazendo pesquisa onde é que a gente estava errando. E alguns outros produtores, outros criadores encontrei essa informação, tem? Então assim, muitas das vezes a gente acaba aprendendo com os nossos erros. Acaba não, a gente aprende com nossos erros. E a gente tem que buscar informação e conhecimento aonde realmente tem. Aí esses conhecimentos que hoje a gente tem, muito deles, 60%, 70%, a gente adquiriu aqui na prática, vendo o que dava errado e deixando de fazer aquilo dali, buscando outras coisas. E a gente buscando o conhecimento onde via outros criadores fazendo, e nós fazia errado, e a gente foi buscar lá, e a resposta foi positiva, tem, pra gente.